Estamos de volta e hoje está aqui em nossos estúdios a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Andradas, Luciana de Siqueira Grande. Seja bem-vinda, Luciana, e eu gostaria que você começasse falando sobre os trabalhos que o Conselho desenvolve aqui em Andradas. Olá, Ana. Em primeira mão, queria agradecer a oportunidade, o espaço ter sido aberto, para o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ele é um órgão que ele tem por fins zelar, prezar, fiscalizar, tudo que faz a atenção e tem correlação com a criança e com o adolescente. Então, o seu zelo físico, seu direito à alimentação, à saúde, à escola, à proteção, Então, o Conselho Municipal, todas as entidades e tudo que tem a ver com criança, ele passa ali pelo crivo do Conselho, E sendo assim, o Conselho também cuida e é um braço de apoio ao Conselho Tutelar, Agora, Luciana, nos próximos meses nós vamos ter eleições para conselheiros, novos conselheiros, Como que será esse processo? Então, o processo de eleição do Conselho Tutelar. Então, é bom a gente esclarecer a população, além de esclarecer, porque às vezes muitos não sabem como se dá isso, E muitos assim ouvem falar do Conselho Tutelar só por cima, E não sabem da real importância do trabalho de um conselheiro tutelar, É primordial, É uma coisa, porque o Conselho Tutelar e o CMDCA, eles têm por primazia esse zelo, esse cuidado que eu te falei, defender os direitos da criança, do adolescente. E o que acontece? Quando a gente consegue ter um espaço assim e conscientizar a população, fica muito mais fácil, Então, tem pessoas que não sabem, Mas como que é escolhido um conselheiro tutelar? Será que esse outro órgão, que é o CMDCA, são eles que escolhem de forma aleatória? Não, você tem um envolvimento da população. Então, ele é um processo eleitoral que ele se dá como outros processos eleitorais. Então, nós já iniciamos o processo de eleição, que vai culminar no dia do voto do cidadão, no dia 31/10. Então, é um incentivo, que eu quero pedir um incentivo, que a população incentive outras pessoas. Por exemplo, de repente, você tem um parente ou uma parente sua, alguma conhecida, que às vezes comentou com você, nossa, eu tinha vontade de ser conselheiro tutelar, não é? Então, agora é o momento de você chegar e incentivar. Olha, eu vi a reportagem, eu vi a mídia falando, Eles estão em processo de inscrição para candidatos ao Conselho Tutelar. E quais são os critérios para se candidatar para essa eleição? A exigência, que seria o que um conselheiro tutelar, quais são as atribuições que ele tem que ter? Então, ele tem que atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando medidas previstas no artigo 101. Com o que ele vai trabalhar? Com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele promove a execução de decisões, sendo na área de saúde, educação, serviço social, previdência. Ele encaminha ao Ministério Público notícia de fato constituída de infração. Então, quando há uma denúncia, você tem que chamar o conselho vai em loco, averigua. Depois você tem outras atribuições a outras instituições que têm correlação, não é? Então, são 4 anos que o candidato, quando ele é aprovado, ele fica 4 anos nesse cargo. E ele tem que ser exclusivo como conselheiro tutelar. Então, você não consegue ter 2 atividades paralelas. Quais vão ser as datas que vão acontecer essas eleições e como que os candidatos vão fazer as suas campanhas? A gente já começou, até eu trouxe aqui, esse é o edital de chamamento. Então, foi feito um edital de chamamento pelo CMDCA a respeito da eleição dos conselheiros tutelares, como ela se iniciaria, qual é o papel do CMDCA, porque existe uma comissão para o processo eleitoral, que é o que organiza. O CMDCA organiza a eleição do Conselho Tutelar. Como ela se dá, as questões de prova, aqui tem a ficha de inscrição, o modelo de ficha de inscrição. Então, esse edital ele fica disponível
no site da prefeitura, na página da prefeitura, e ele fica exposto também na Casa dos Conselhos. Acho que é Rua Aurélio Beraldo, acho que 180, não sei, 187, 184, tá? Não tem erro, todo mundo conhece que é onde também tem a Social, é um prédio de esquina perto ali do cemitério. Então, isso está exposto desde o dia 3/4. Então, isso foi liberado midiaticamente e também está lá na Casa dos Conselhos. Então, no dia 3 de abril, 3/4, se deu início das inscrições para você que quer ser conselheiro tutelar. O término dia 28/4, quer dizer, a gente está perto de terminar o prazo para as inscrições. A abertura dos envelopes, feita pela comissão, essa comissão eleitoral, a qual eu faço parte, será no dia 2/5. Então, assim, ó, começou dia 3/4, termina 28/4. Então, essa comissão recolhe as inscrições, tá? E analisa ela, a abertura, no dia 2/5. Aonde é feita as inscrições? Das 8 da manhã às 15 horas da tarde, na Casa dos Conselhos. Tem 2 secretárias ali recebendo essa documentação, ok? Agora, Luciana, você gostaria de acrescentar mais alguma questão? É como eu estava aqui falando aqui, então entenda que você tem um processo para você passar. Então, uma prova escrita, uma prova psicológica, você vai passar por 2 profissionais, então vai haver uma prova psicológica, um teste para ver se você sabe trabalhar em grupo, tá? Aprovado nisso, você vai ser comunicado de quais são as regras da eleição, porque a eleição tem regras para ela se cumprir de maneira idônea, né? E após a eleição, se você for aprovado, a gente vai dar um curso, vai ser dado um curso de capacitação para os conselheiros que foram aprovados. Aí depois você tem a posse e o início, né? A gente faz um apelo, não é? Porque às vezes a gente não pode entrar, assim, acaba não conseguindo, porque não há tempo hábil para entrar no que são as reais atribuições, mas fica com a frase-chave do que eu vou falar. O conselheiro tutelar, ele está ali para socorrer, defender e mediar, né? O que aquele menor está passando, sempre tendo uma visão de empatia com aquele menor, com aquela família, tudo isso sempre debaixo muito das leis municipais, dos regimentos, né? E sempre em parceria com as demais instituições que estão ali para apoiar. É um trabalho que a gente percebe no tempo que eu estou aqui no CMDCA, que são 4, 5 anos, que a população precisava se envolver mais, conhecer mais, porque às vezes existe um estigma com o conselheiro tutelar. Ai, meu Deus, chegou o conselheiro tutelar, né? Mas é o que você vê de fora, né? Existe toda uma profundidade em cada situação ali, que é muito individual, muito particular. Mas a gente vê neles, em todos, né? A gente está com uma equipe muito, muito boa de conselheiros. Eu cheguei a ver a outra equipe muito boa também. E a gente sabe de antemão que os que passaram antes também são pessoas assim que fazem aquilo com dedicação, com amor, dando até a última gota de suor, a última gota de sangue. Entendendo que não só os próprios conselheiros tutelares, mas toda a população. Quando a gente fala de criança, às vezes a gente usa uma frase assim que ela ficou muito clichê. A criança e o adolescente é o futuro, é a geração do futuro. Ela é a geração de hoje. Porque a maneira como nós, como sociedade e instituições que zelam, que guardam, e a sociedade apoiar essas instituições, como nós fazemos isso, vai fortalecer o hoje deles, vai trazer dignidade para eles. Hoje, vai trazer ressignificação hoje, vai livrá-los de opressões hoje, para que amanhã eles deem frutos mais do que a gente está fazendo hoje. Porque quando a gente pensa que eles são do amanhã, a tendência nossa é protelar o nosso envolvimento como sociedade. Então, assim, se você tem isso no seu coração, e às vezes tem um certo receio, não é? E se inscreva, levante sua documentação, esteja telefonando para a Casa dos Conselhos, pegue as atribuições que o conselheiro tem que ter, a documentação, levante essa documentação, você que está, no mínimo, pelo menos 2 anos trabalhando diretamente com criança, né? A cidade precisa, os menores precisam, né? A população precisa de gente com boa vontade, com amor para estar trabalhando no conselho. Então, assim, foi como eu falei, você conhece alguém que já falou, mas tem receio? Não tenho receio. É um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo.
Agora, muito obrigada, Luciana, pela sua presença aqui e nós da NTV estaremos acompanhando todo o processo dos novos conselheiros. Eu que agradeço, né? Eu, como pessoa física e também representando aqui o CMDCA, nós agradecemos, né, a abertura desse espaço, dessa plataforma, para a gente estar convocando a população a se inscrever, não é? E a esclarecer e a esclarecer a população da necessidade que a gente tem, né, de se envolver, de estar lá no dia 31/10 votando também nos conselheiros, né?